Era uma noite quente de verão, e Belo estava em meio a uma de suas rotinas mais comuns, um palco iluminado, fãs gritando seu nome e a sensação de estar no auge da sua carreira. Ele era o ícone da música romântica, o homem que todos queriam ser, e o namorado que muitos admiravam. Sua vida parecia perfeita, ou pelo menos era o que todos viam. Mas o que aconteceu quando a mulher que ele mais amava, a mulher ao seu lado há anos, de repente o humilhou publicamente em uma entrevista que virou assunto no Brasil inteiro? Ele ainda não conseguia entender. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E a pergunta que o martelava na mente o tempo inteiro era: por que ela fez isso? Eu fui traído, disse Graciane Barbosa com a frieza de quem sabia que suas palavras tinham o poder de destruir. As palavras dela, que inicialmente pareciam apenas um desabafo de dor, se tornaram uma sentença de morte para tudo que Belo construíra. Uma traição, uma mentira, e toda uma imagem construída durante anos desmoronou em um único instante. Mas, no meio da humilhação e do caos, algo inusitado aconteceu. Algo que ele jamais imaginaria ser possível. A história que parecia terminar com uma mancha irreparável em sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado, e talvez até milagroso. Porque no fundo, às vezes é no pior momento da queda que a maior redenção pode surgir. O que será que realmente aconteceu entre Belo e Graciane? Como o milagre poderia transformar a vergonha em força? Prepare-se, porque a verdade está muito mais além do que se imagina. Nos dias seguintes à revelação de Graciane, Belo viu sua vida tomar um rumo inesperado. O que começou como um simples desabafo virou uma avalanche de acusações e julgamentos, arrastando consigo tudo o que ele havia conquistado. A mídia não dava descanso, jornais, sites e redes sociais bombardeavam as pessoas com detalhes do que parecia ser uma traição brutal. Belo, o cantor romântico, o galã querido pelo público, agora era o homem acusado de enganar a mulher que amava. Cada clique nas redes sociais trazia uma nova humilhação. Mensagens de ódio, memes cruelmente espalhados por fãs antigos que agora ouviam com desdém, e o mais doloroso, a ausência das palavras de apoio que ele estava acostumado a receber. Era como se o público tivesse virado as costas para ele, abandonando no momento em que mais precisava de compreensão. Amigos e colegas de profissão, que antes compartilhavam risos e abraços, agora o evitavam, talvez por medo de serem arrastados pela corrente de críticas. Até mesmo seus shows começaram a ser cancelados, com os promotores alegando que o escândalo prejudicava a imagem do evento. A cada entrevista que dava tentando se defender, Belo parecia cavar ainda mais fundo sua própria cova. Ele afirmava que as acusações eram mentirosas, mas o silêncio de Graciane diante de suas explicações dava margem para que os rumores continuassem a crescer, como um fogo fora de controle. Ele tentou mostrar provas de sua inocência, mas os detalhes pareciam insignificantes diante da força do julgamento público. Seus fãs mais leais começaram a duvidar, outros simplesmente se afastaram, e ele sentiu o peso de ser alguém completamente sozinho no mundo, sem saber em quem confiar. No fundo, Belo sentia que o maior golpe não era o escândalo em si, mas o fato de ter sido atingido por alguém que ele considerava ser sua parceira, sua alma gêmea. Ele nunca imaginou que a mulher com quem compartilhou tantos momentos, que esteve ao seu lado nas melhores e piores fases de sua vida, pudesse ser capaz de tamanha crueldade. A dúvida sobre o que realmente acontecerá entre eles começou a corroer sua mente, mas, mais do que tudo, Belo sentia que o mundo inteiro agora o via de uma forma distorcida. Ele, que sempre foi admirado pela sua lealdade, agora era visto como o homem capaz de trair quem mais amava. Na solidão de sua casa, os dias passaram sem que ele tivesse forças para sair da cama. Ele se permitiu afundar na tristeza, na angústia e no arrependimento. Durante noites intermináveis, ele revivia cada momento do relacionamento com Graciane, procurando onde havia errado, tentando entender o que poderia ter feito para evitar a tempestade que parecia ter se formado de um minuto para o outro. Mas não importava o quanto tentasse, as respostas nunca chegavam. Ele sentia que estava sendo consumido por uma culpa que não era sua, e isso o afligia ainda mais. Seus amigos mais próximos tentaram ajudar, oferecendo conselhos e palavras de conforto, mas para Belo, parecia que nada mais poderia trazê-lo de volta à realidade. Os próprios fãs que antes eram seu alicerce, agora se tornaram sua maior lembrança de perda. Ele olhava para os números de suas redes sociais, agora repletos de críticas, e tentava encontrar alguma motivação para seguir em frente. Mas as vozes em sua mente só diziam uma coisa: você não é mais quem pensava ser. Foi nesse cenário de total desespero, quando ele já começava a aceitar que sua vida nunca mais seria a mesma, que algo misterioso aconteceu, algo que mudaria seu destino para sempre.
Enquanto Belo se afundava em sua dor e isolamento, a situação de Graciane também começava a se complicar. Inicialmente ela sentiu uma espécie de alívio ao expor o que acreditava ser a verdade. Seus sentimentos de traição, as dores que ela guardara por tanto tempo, finalmente estavam sendo compartilhados com o mundo. Para ela, aquilo era uma forma de exorcizar os demônios internos, de finalmente gritar sua dor e mostrar que ela não era mais a mulher submissa que aceitava calada as humilhações de um relacionamento. Mas à medida que os dias passavam, Graciane não conseguia ignorar a crescente onda de críticas que surgia sobre ela. As pessoas que antes a viam como uma mulher forte e confiante começaram a questionar suas atitudes. A acusação de traição contra Belo se tornou um campo de batalha moral. Algumas pessoas começaram a sugerir que ela havia sido precipitada, que talvez não tivesse todas as provas antes de expor a relação de forma tão pública. Os amigos mais próximos começaram a questioná-la sobre a forma como havia tratado a situação. Ela, que sempre foi tão decidida, agora se via em um turbilhão emocional, onde as certezas iniciais estavam se desvanecendo. As mensagens começaram a chegar. Fãs de Belo começaram a acusá-la de querer destruir um homem sem razão, enquanto outros a viam como uma heroína por expor a traição de seu parceiro. Ela foi bombardeada com cobranças sobre sua própria decisão. Havia quem a culpasse por tomar uma atitude tão radical sem antes buscar uma conversa sincera com Belo. Uma parte da mídia começou a especular que ela poderia estar agindo de forma impulsiva, sem realmente entender os pormenores do que havia acontecido. As dúvidas começaram a se infiltrar em sua mente. Será que ela realmente soubera de tudo? Havia sido justa em sua acusação? A frieza que ela demonstrou durante a entrevista estava agora se transformando em um peso difícil de carregar. Graciane começou a questionar a forma como lidou com a situação, mas mais do que isso se perguntava: e se eu estivesse errada? O que começou como uma tentativa de tirar o peso de sua dor, agora se transformava em um dilema interno. Ela não conseguia mais separar a verdade da emoção. As evidências que antes pareciam claras começaram a se mostrar ambíguas, e Graciane começou a ter dúvidas sobre o que realmente havia acontecido entre ela e Belo. Não conseguia mais distinguir a verdade daquilo que ela queria acreditar. Enquanto isso, o comportamento de Belo não ajudava a acalmar a tempestade. Ele se afasta cada vez mais, sem dar explicações, sem mostrar sinais de que queria esclarecer as coisas. Graciane, no fundo, sabia que ele também estava perdido, mas não sabia mais em quem confiar. Ela tentava manter a postura de mulher forte, mas a pressão estava começando a consumir suas forças. Em uma noite silenciosa, após mais uma onda de ataques e críticas vindas de todos os lados, Graciane se viu sozinha com seus pensamentos. Sentada no sofá de sua casa, com o celular desligado e as luzes apagadas, ela olhou para o vazio. O silêncio daquela noite foi tão ensurdecedor quanto a tempestade de palavras que a rodeava. Ela percebeu que a dor que sentia não era apenas a de ter sido traída, mas também a de não entender o que estava acontecendo com ela mesma. Foi ali, no ápice de sua insegurança, que ela tomou uma decisão. Precisaria buscar mais respostas antes de continuar a jornada de acusações. Ela não sabia o que estava acontecendo entre ela e Belo, mas uma coisa estava clara em sua mente. Ela precisava de mais clareza antes de permitir que a mágoa a guiasse novamente. Graciane, sem saber, estava começando a perceber que sua relação com Belo não era apenas sobre uma traição, mas sobre as falhas que ambos haviam cometido ao longo do tempo. O que ela não sabia ainda era que esse despertar a levaria por um caminho de arrependimento e talvez até reconciliação. Mas por enquanto, ela só sabia que precisava entender o que realmente acontecerá por dentro e por fora. Ela precisava de tempo para refletir, pois sabia que qualquer decisão tomada sob o calor da raiva só poderia piorar as coisas. Assim, enquanto Belo se isolava, Graciane se preparava para reavaliar tudo, para buscar a verdade que ela temia ter ignorado por tanto tempo. Mas o que ela não sabia era que a resposta estava mais perto do que ela imaginava, e que esse processo de reflexão a levaria diretamente ao encontro de Belo, em uma reviravolta inesperada que mudaria o destino dos dois para sempre. O peso da humilhação já estava consumindo Belo de uma forma que ele não imaginava ser possível. Em sua vida nunca havia experimentado algo tão devastador. A vida que ele conhecia, cheia de luzes e câmeras, de fãs que o adoravam e amigos que o apoiavam, havia sido substituída por um vazio profundo. Cada dia que passava parecia mais difícil que o anterior. Ele não conseguia mais se olhar no espelho sem sentir uma vergonha esmagadora, como se tivesse perdido a sua identidade. O homem que ele pensava ser, a pessoa que acreditava que representava o amor verdadeiro e a lealdade,
agora estava reduzido a um personagem de um pesadelo. Os telefonemas que antes eram constantes, agora eram escassos. Suas redes sociais, antes um palco de interação com fãs, se transformaram em um campo de batalha. Os comentários eram, em sua maioria, cruéis e depreciativos, acusando-o de ser falso e desonesto. Os mais ferozes nem se importavam com a verdade, queriam apenas ver sua queda. E ele, impotente, sentia que não podia mais lutar contra aquilo. A perda de seus shows e o esvaziamento de sua agenda profissional não faziam a dor diminuir. Ele não sabia mais quem era sem o palco, sem a música que sempre o definirá. As noites de insônia se tornaram rotina, e ele começou a se perder em pensamentos sombrios. Belo não conseguia mais acreditar em nada nem em ninguém. O mundo parecia ter virado suas costas, e ele estava preso em uma espiral de desesperança. A ausência de Graciane era como um eco profundo dentro de sua alma. Mesmo com a acusação pública, ele ainda a amava profundamente. Mas ao mesmo tempo, sentia raiva por ter sido colocado em uma posição onde não podia se defender adequadamente. Ele não sabia como lidar com a dor de ser apontado como vilão de uma história que parecia não ter fim. E o que era mais difícil de suportar, ele não sabia como reparar o dano causado. A acusação de traição era um fantasma que ele não conseguia afastar. Em momentos de reflexão, Belo começava a questionar se a própria relação com Graciane era real. Será que ela o conhecia verdadeiramente? Será que ela o amava de verdade, ou estava apenas vivendo uma história idealizada? Ele sabia que a verdade precisava vir à tona, mas algo dentro dele, uma mistura de orgulho e insegurança, o impedia de tomar qualquer atitude concreta. Ele sentia que se a verdade fosse revelada, ela poderia ser ainda mais dolorosa. No fundo, ele temia que as explicações não fossem suficientes para curar a dor que ambos estavam sentindo. Foi durante um desses momentos de profunda angústia, enquanto Belo olhava pela janela de sua casa, perdido em seus próprios pensamentos, que ele sentiu uma leve pressão no peito. Era como se algo estivesse lhe dizendo para não desistir, para não deixar que a situação o consumisse completamente. Era como uma pequena luz em meio à escuridão. Mas em meio à dor, ele não conseguia se agarrar a essa sensação. Era mais fácil deixar-se afundar do que lutar contra os ventos fortes da adversidade. A cada dia que passava, Belo se distanciava mais do mundo e das pessoas ao seu redor. Ele se tornava uma sombra de si mesmo, um homem tentando sobreviver aos próprios sentimentos. Mesmo tentando se distrair com músicas antigas e até mesmo com lembranças do passado, o peso da acusação nunca saía de sua mente. Ele se sentia impotente diante da situação, incapaz de reverter a imagem que se havia formado sobre ele. A tristeza e a raiva se misturavam, tornando cada dia mais difícil de enfrentar. A única coisa que restava era o vazio. E, no entanto, foi nesse lugar sombrio que, quase sem perceber, ele começou a perceber algo. A cada dia que passava, ele estava mais longe de quem ele realmente era. Ele não podia deixar que isso destruísse completamente. Algo dentro dele ainda queria acreditar na possibilidade de uma mudança. Mas, para isso, precisaria de algo mais que uma simples força de vontade. Ele precisava de uma resposta. Precisava de algo que o fizesse acreditar que talvez pudesse haver uma saída, uma chance de redenção. Com o peso da humilhação sobre seus ombros e o coração partido, Belo sentia que sua vida estava em um ponto de inflexão. Mas o que ele não sabia ainda era que a ajuda que ele tanto precisava estava prestes a surgir de uma forma que jamais imaginaria. Um milagre. Algo que, de certa forma, ele sempre soubera que poderia acontecer, mas nunca acreditou que seria ele o beneficiado. A resposta, no entanto, não estava fora dele, mas dentro. Era uma lição que só seria revelada no momento em que ele estivesse pronto para ouvir. E esse momento, surpreendentemente, estava mais próximo do que ele imaginava. Foi numa manhã chuvosa que Belo, em meio à sua introspecção, decidiu sair de casa. Não sabia exatamente o que estava buscando, mas algo dentro dele dizia que precisava dar um passo fora do seu isolamento, mesmo que fosse um pequeno passo. A dor que ele sentia era esmagadora, mas ele não podia se deixar consumir por ela completamente. A música, que um dia foi sua maior paixão, estava se tornando uma lembrança distante, mas algo lhe dizia que talvez o palco fosse a única coisa que ainda podia salvá-lo. Sem rumo, ele pegou seu carro e dirigiu por horas, sem destino claro. Enquanto o som da chuva batia contra o vidro, suas memórias pareciam se arranhar na sua mente como velhas cicatrizes abertas. Ele lembrou dos primeiros dias de sua carreira, das pessoas que o apoiaram desde o início e das muitas viagens que fez em busca de seus sonhos. A música sempre o havia guiado, mas agora parecia ser apenas uma lembrança vaga, uma ideia de algo que ele queria retomar, mas não sabia como.
Foi quando ele passou por uma pequena igreja no caminho. Algo fez parar, sem que ele soubesse o que era. Ele não era particularmente religioso, mas havia algo naquele lugar, algo na aura da construção antiga e acolhedora, que o fez sair do carro e entrar. Não havia muitas pessoas ali. O silêncio era profundo, quase palpável, e o ar fresco parecia limpar a mente de Belo. Ele se sentou em um banco vazio, olhando para o altar. O ambiente estava iluminado por velas, e o cheiro da madeira envelhecida trazia uma sensação de serenidade inesperada. Belo fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Ele não sabia se estava ali em busca de perdão ou de respostas, mas sentia que precisava de algum tipo de clareza. A dor da humilhação e o peso das acusações estavam prestes a esmagá-lo. Ele não tinha mais forças para continuar se culpando ou se distanciando de tudo. Talvez fosse o momento de pedir algo, talvez de entender que a verdade de sua vida não era feita apenas de erros e falhas. Talvez fosse o momento de recomeçar. Foi então que algo estranho aconteceu. Belo, ainda de olhos fechados, sentiu uma paz repentina invadir seu coração. Uma sensação de alívio, como se uma grande carga estivesse sendo tirada de suas costas. Em sua mente ele viu flashes rápidos de sua trajetória, desde os momentos mais difíceis até os mais felizes. Mas em vez de se afundar na dor do passado, algo dentro dele começou a mudar. Ele não estava sozinho. Ele não estava perdido. A ideia de que ele poderia renascer, de que havia algo maior guiando suas ações, começou a florescer em sua mente. Não era uma voz clara, mas uma sensação firme de que ele estava sendo guiado, de que ele não deveria desistir ainda. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado de volta para a vida, para sua música, para sua verdade. O peso da culpa e da vergonha parecia diminuir, e a sensação de impotência que o consumia se transformou em uma força renovada. Sem saber por que ou como, Belo sentiu uma necessidade urgente de falar com Graciane. Mesmo que ela tivesse o humilhado, mesmo que a relação tivesse sido exposta de uma forma tão dolorosa, ele sabia que ele precisava entender o que realmente havia acontecido. Ele sabia que ele ainda amava aquela mulher, mas mais importante, ele sabia que ele precisava encarar a verdade, mesmo que fosse desconfortável. Naquele momento algo se encaixou dentro dele. Ele não podia mais fugir das consequências de seus erros, mas também não podia permitir que o passado o definisse. Ele se levantou do banco com a mente clara, decidido a fazer o que era preciso para corrigir as falhas que ele tinha cometido. Sem perder tempo, Belo pegou o celular e, pela primeira vez em muito tempo, escreveu uma mensagem a Graciane. Não era um pedido de desculpas. Não era um ato de submissão. Era algo muito mais profundo. Uma mensagem de verdade, de arrependimento e de vontade de entender o que acontecerá entre eles. Graciane, eu sei que não tenho mais o direito de pedir nada, mas precisamos conversar. Não sobre o que a mídia diz, nem sobre os nossos erros. Precisamos falar sobre o que realmente aconteceu entre nós. Quero entender a verdade, de dentro para fora. Podemos nos encontrar? Ele hesitou por um momento antes de apertar enviar, mas algo dentro dele dizia que aquilo era o certo a fazer. Não era uma tentativa de retomar o relacionamento de imediato, mas uma busca por reconciliação, por compreensão e, acima de tudo, por redescobrir a verdade que ambos haviam perdido de vista. O que Belo não sabia naquele momento era que a resposta de Graciane viria de uma forma inesperada e que, de alguma maneira, ele estava prestes a ser confrontado com uma realidade muito mais complexa do que ele jamais imaginou. E enquanto o milagre de sua transformação estava apenas começando, ele já podia sentir que a sua jornada para a recuperação de si mesmo e a compreensão da verdade estava prestes a dar um novo passo. A resposta de Graciane veio no final da tarde, poucas horas após Belo enviar a mensagem. Ela não era imediata, mas foi clara e direta. Podemos nos encontrar. Às 20 horas, no mesmo lugar de sempre, escreveu. Belo sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao ler aquelas palavras. Ele sabia que aquele encontro poderia ser o ponto de virada de sua vida, mas também sentia o peso da responsabilidade de lidar com a dor que ele havia causado a Graciane e o caos que a situação causou em suas vidas. Aquela era a chance de ele entender o que realmente aconteceu, o que de fato havia acontecido entre os dois. E mais importante, talvez fosse a chance de Graciane entender que ele não era o homem cruel que ela havia exposto para o mundo. Ele não sabia exatamente o que ela queria ou o que ela pensava, mas sentia que precisava de alguma forma, mesmo que dolorosa, reconstruir os pedaços quebrados de sua história. Quando o relógio finalmente marcou 20 horas, Belo já estava no local combinado. Um restaurante discreto, afastado da agitação da cidade, que sempre foi um refúgio para eles. A iluminação suave e o ambiente tranquilo sempre tinham um efeito calmante sobre os dois,
mas hoje parecia ter uma tensão elétrica no ar. Ele estava de pé, esperando, com a mente cheia de perguntas, mas sem saber como abordá-las. Quando Graciane chegou, ela parecia diferente. Não era apenas a aparência, mas a forma como ela se portava. Havia uma seriedade em seus olhos, como se ela também estivesse preparada para enfrentar uma verdade que não queria enxergar até então. O rosto que antes parecia carregado de raiva e dor estava agora imerso em uma expressão pensativa e séria. Ela estava decidida, mas ao mesmo tempo havia algo em seu olhar que indicava vulnerabilidade, um lado que até então ela não havia mostrado publicamente. Ela se sentou à mesa sem dizer uma palavra. Por alguns segundos, nenhum dos dois sabia o que dizer. O silêncio era pesado, como se ambos estivessem esperando que o outro tomasse a iniciativa. E foi Belo quem finalmente quebrou o silêncio, com uma voz mais firme do que ele imaginava. Graciane, eu não sei por onde começar. Eu sei que errei, e sei que te machuquei de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. O que aconteceu entre nós não foi o que você merece, e eu nunca te tratei da forma como você merecia ser tratada. Eu me perdi no meio disso tudo, e não sei mais como corrigir o que fiz. Graciane o olhou, mas não disse nada de imediato. Ela parecia refletir sobre suas palavras, absorvendo cada uma delas. Finalmente ela falou com a voz baixa, mas cheia de determinação. Belo, eu não estou aqui para me vingar ou te fazer sentir mais culpado do que você já se sente. Eu só queria saber a verdade, porque o que eu vivi, o que me aconteceu, parecia tão claro e tão certeiro. Mas depois, quando vi tudo desmoronando, comecei a me questionar também. Será que fui justa? Será que realmente sabia tudo? Belo olhou nos olhos dela, percebendo a fragilidade em suas palavras. Ela não estava apenas buscando respostas sobre ele, ela também estava buscando respostas sobre si mesma. Ele percebeu que Graciane, de algum modo, estava tão perdida quanto ele. Eles haviam se afastado, se ferido, mas também estavam agora, ambos, em busca de algo mais profundo. Eu sei que você se sentiu traída, Graciane, e eu nem sei como pedir perdão por isso. O que aconteceu não foi nada do que você imaginava. Eu nunca te traí, no sentido que você pensou. Se fiz algo errado, foi me afastando, foi me deixando ser consumido pela pressão da vida e do trabalho, sem perceber o que isso estava fazendo com a nossa relação. Eu te falhei, mas não da forma que você pensa. Ela olhou para ele, desconcertada, como se estivesse tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O que Belo estava dizendo era contraditório ao que ela havia acreditado até então. As palavras dele, tão sinceras, estavam começando a desmoronar a parede que ela havia erguido em torno de seus sentimentos. Então, o que aconteceu? Por que você não me procurou? Por que você não me falou sobre isso antes? Belo suspirou profundamente, sentindo o peso daquelas palavras. Eu estava com medo. Medo de perder o que tínhamos. Medo de que, se eu falasse, você me visse como fraco. Eu pensei que se pudesse aguentar sozinho, talvez tudo se resolvesse. Mas eu estava errado. Eu não sou forte o suficiente para lidar com isso sem você. E agora, olhando para você, vejo o quanto te machuquei. Graciane ficou em silêncio por alguns momentos. Ela olhou para ele, como se tentasse ler suas palavras, suas expressões. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Estava em conflito, entre o amor que ainda sentia por ele e a dor da decepção que havia carregado por tanto tempo. Ela não queria ser uma pessoa rancorosa, mas também sabia que não poderia simplesmente ignorar a dor que passou. Eu não sei, Belo. Eu não sei se posso acreditar em você de novo. Você me feriu de uma forma que eu não consigo esquecer. Mas ao mesmo tempo, o que você está dizendo, parece que há algo mais. Eu só não sei se posso confiar novamente. O clima entre eles estava pesado, mas pela primeira vez ambos estavam sendo honestos um com o outro, compartilhando suas fraquezas, seus medos e suas inseguranças. A verdade estava começando a emergir, não como uma única resposta, mas como uma série de passos que ambos teriam que dar para chegar ao entendimento. O que Belo e Graciane não sabiam era que aquele encontro seria a chave para a verdadeira cura entre eles. Não seria fácil, não seria rápido, mas ali, naquele momento, um pequeno milagre estava acontecendo. Ambos estavam dispostos a ouvir e a entender, algo que nunca haviam feito antes. Eles sabiam que ainda haviam muitos obstáculos pela frente, mas a jornada para se curar e talvez, para reconstruir o que haviam perdido, estava finalmente começando. E talvez, dessa vez, ambos estivessem prontos para se reinventar. Após aquele encontro, as semanas seguintes não foram fáceis. O que começou como uma tentativa de reconciliação foi se transformando em uma jornada árdua, mas necessária, para que ambos pudessem realmente se entender e, quem sabe, seguir em frente com suas vidas.
O caminho para a cura estava cheio de altos e baixos, momentos de vulnerabilidade e outros de dúvidas profundas. Mas, de alguma maneira, eles estavam dispostos a tentar. Belo sabia que a credibilidade não era algo que ele poderia recuperar da noite para o dia. As palavras de Graciane, dizendo que ainda não sabia se podia confiar nele, eram como um eco constante em sua mente. Ele sabia que havia perdido algo muito precioso e que teria que se esforçar imensamente para reconstruir isso. Ele começou a se dedicar mais intensamente ao seu trabalho, não para provar algo a ela, mas para resgatar a essência de quem ele realmente era, um homem que não queria ser definido apenas pelos seus erros. Por outro lado, Graciane também estava enfrentando suas próprias batalhas internas. Apesar de ter dado o primeiro passo, ela sentia a pressão de precisar tomar uma decisão difícil. Será que ela estava pronta para abrir seu coração novamente para alguém que a havia ferido profundamente? O amor ainda estava ali, mas ele estava turvado pela dor e pela dúvida. Graciane começou a fazer terapia, algo que ela nunca havia considerado antes. Ela sabia que para seguir em frente, precisava entender seus próprios sentimentos, sua própria verdade. E talvez, só assim conseguiria entender se havia um caminho de volta para ela e Belo. Nos meses que se seguiram, ambos tomaram decisões que mudaram suas perspectivas sobre a vida e sobre si mesmos. Belo, aos poucos, recuperou a confiança de seus fãs e da mídia, não com palavras vazias, mas com ações concretas, com gestos de humildade e respeito. Ele se envolveu em várias causas sociais, começou a falar abertamente sobre os erros que cometeu e como havia aprendido com eles. Ele não tinha mais medo de mostrar suas vulnerabilidades, e essa mudança foi notada por todos, incluindo Graciane. Ela não estava pronta para voltar para ele, mas ela via o homem que ele estava se tornando. E isso a fazia questionar a rapidez com que havia colocado um ponto final no que eles haviam vivido. Graciane, por sua vez, também fez a sua jornada de transformação. Ela voltou a se reconectar com suas paixões, com sua vida profissional, e passou a se dedicar a causas pessoais que sempre teve interesse, mas que havia deixado de lado. Ela se reconstruiu, não por causa de Belo, mas por causa de si mesma. Ela precisava se lembrar da mulher forte e independente que sempre fora antes de entrar em qualquer relacionamento. Mas algo mudou dentro dela. Ela começou a ver que o perdão não era apenas uma decisão sobre o outro, mas também sobre ela mesma. O perdão era libertador. Com o tempo eles começaram a se encontrar mais frequentemente não como um casal, mas como duas pessoas que tentavam compreender um ao outro sem as pressões externas. Às vezes se encontravam para conversas longas, às vezes em silêncio, apenas compartilhando tempo de forma tranquila. Não havia mais a cobrança de um relacionamento amoroso, mas uma amizade verdadeira começando a nascer, baseada na compreensão e no respeito. Aos poucos, Graciane percebeu que não havia mais raiva dentro de si, mas uma compreensão do que ambos tinham passado. Ela também começou a ver que o Belo que ela conheceu não era um homem perfeito, mas alguém capaz de aprender e evoluir. Ele havia falhado, mas, mais importante, ele estava fazendo o esforço para se redimir, e isso tinha valor. Com isso, ela começou a abrir seu coração novamente, não para reatar imediatamente, mas para dar espaço ao que poderia ser uma nova dinâmica entre eles. Em um momento de reflexão, após várias semanas de encontros e conversas, Belo convidou Graciane para um jantar. Desta vez, ele não estava esperando nada. Ele não esperava uma reconciliação, mas desejava apenas compartilhar um novo capítulo de sua vida com ela, com a certeza de que havia se transformado. Ele não estava mais buscando um retorno ao que foi, mas aceitando que o que poderia ser, se tivesse que ser, viria de uma base renovada e mais madura. Eu sei que o que tivemos no passado não pode voltar a ser como era, disse Belo, olhando nos olhos de Graciane. Mas o que eu queria te dizer hoje é que, independentemente do que aconteça, eu aprendi a valorizar o que realmente importa. E espero que você também tenha encontrado algo novo dentro de si. Graciane sorriu suavemente. Eu encontrei, Belo. E talvez um dia possamos ver o que o futuro nos reserva. Mas por enquanto, o que eu mais quero é que ambos sigamos em frente, com o que aprendemos e com o que conquistamos por nós mesmos. Eles não precisavam de palavras para perceber que o relacionamento entre eles estava mudando. Não era mais um conto de traição ou um drama sensacionalista. Era agora sobre crescimento pessoal, sobre reconciliação com o passado, e sobre o entendimento profundo de que o perdão, seja para si mesmo ou para o outro, era um dos maiores milagres que poderiam ocorrer. A jornada deles não era sobre um final feliz de conto de fadas, mas sobre a paz que vem com a aceitação, com a sinceridade e com a capacidade de seguir em frente, seja juntos ou separados. A história de Belo e Graciane, marcada pela dor e pela redenção,
agora se transformava em uma história de aprendizado, de novos começos, e de uma amizade que se erguia das cinzas do que um dia parecia perdido. E quem sabe, com o tempo, o amor poderia florescer novamente, mas desta vez, com as raízes bem mais profundas. E assim, a história de Belo e Graciane, marcada pela dor, pela superação e pelo perdão, chega ao fim, ou melhor, ao início de um novo capítulo. Ambos aprenderam que a verdadeira transformação vem de dentro e que, às vezes, é preciso enfrentar os erros para se redescobrir e recomeçar. Uma história de reflexão e de reconstrução pessoal que nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há espaço para novos começos e para a esperança. Se você se emocionou com essa jornada, se aprendeu com os erros e vitórias desses personagens, e acredita que todo dia é uma oportunidade para crescer, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontrará histórias como essa e muito mais, que nos mostram o poder da transformação, da compreensão e do perdão. Não perca a chance de acompanhar novas aventuras e reflexões inspiradoras. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Não deixe de compartilhar com seus amigos e espalhar a mensagem de superação. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e recomeços. Até o próximo vídeo!